Deus
Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos por vossa inspiração pensar o que é certo e realizá-lo com a vossa ajuda. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. Revelando-nos onde se esconde o pecado da humanidade, o qual atrai-o para olhar para as coisas visíveis e passageiras. A Palavra de Deus nos direciona para o que é eterno e nos fortalece como família dos seguidores de Jesus. Vamos dar Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore, do cujo fruto te proíbe comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso, serás maldita, entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastrejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor toda graça e redenção. O Senhor toda graça e redenção. O Senhor toda graça e redenção. O Senhor
graça e redenção. Nas profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao meu clamor da minha prece. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Se levardes em conta as nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, e eu vos temo e vos espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mais que vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mais que eu vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. 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 Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentado pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos os nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas que é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia.
Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos, e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todos sentados, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, 10º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir um pouco sobre a questão da liberdade da consciência. Vindo a primeira leitura do livro do Gênesis, e depois que o homem, Adão e Eva, comeram o fruto proibido, eles se viram nus. Né? E quando Deus se aproxima do jardim, o que é que Adão faz e Eva? Se esconderam. Se esconderam por quê? Eles nunca fizeram isso. Aí Deus pergunta: depois que comeu a terra, comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz do jardim e fiquei com medo, porque estava nu. E quem disse que estava nu? Quem falou para Adão que eles estavam nus? Eles já viviam o cacete. A consciência deles. Porque eles haviam desobedecido a Deus. Então, a consciência de Adão e Eva mostrou que eles estavam nus e por isso se esconderam. Quando nós temos o pecado, nós também ficamos com essa consciência nos acusando. Eu fiz isso, eu fiz isso. Vocês todos experiência disso, todos nós temos, né? Quando fazemos algo errado, por melhor que seja, poxa, nunca ter feito aquilo. Isso chama-se consciência. E é importante realmente que a nossa consciência nos acuse, porque aí nós vamos procurar nos evitar, nos corrigir, né? Só que aqui, essa desobediência levou nossos primeiros pais a pecar e a esse afastamento de Deus, né? Eles romperam a amizade que havia com Deus, né? E continuando a leitura, Deus castiga os pais, nossos pais Adão e Eva, mas a leitura nos mostra que porá uma inimizade entre a geração da mulher e a geração de quem? Da serpente, que é o Satanás. E foi quem levou Adão e Eva a pecar
obedecerem às ordens de Deus. Né? Então, nessa leitura, teríamos que Deus, apesar de castigar nossos pais, Deus não abandona a sua criatura. Deus não abandonou Adão e Eva. E, em exceção, Deus não abandonou a sua criação. Muito pelo contrário, ele prometeu que enviaria um Salvador, o Messias, que viesse reconciliar o povo com ele. Né? Mas castigou, sim, profundamente a Satanás, dizendo que uma mulher, né? A figura da mulher na Bíblia Sagrada é muito importante, porque ela representa aquela que vai vencer Satanás. E a figura dessa mulher é a figura de Maria. Né? Então, por meio de Maria, viria ao mundo quem? O Salvador, o qual vai destruir Satanás. Então, quando diz que a mulher pisará o calcanhar, a pessoa de Maria, e vai trazer o Filho de Deus para que por meio dele Satanás seja dominado. Depois, na leitura do Evangelho de São Marcos, aí vemos outra figura de linguagem, onde Jesus Cristo também vai falar de Satanás. Né? Por que eu vou falar disso? Porque quando Jesus Cristo estava em casa, voltando para casa, ele estava anunciando o reino de Deus, pregando o Evangelho, curando, está cumprindo sua missão. Quando ele volta para cá com seus discípulos, ele tem tempo de se alimentar. Aí, quando souberam que estava em casa, muitos acorreram a Jesus. E a família de Jesus, Maria e seus irmãos, que aqui a gente entende que os irmãos não são filhos de Maria, né? Foram aqueles mesmos discípulos, Tiago e João, que viviam muito com Jesus e Maria, né? E que eram parentes de Jesus, né? Eram parentes, não eram filhos de Maria, mas eram parentes, né? Então, eles foram ao pai de Jesus para dizer: Senhor, vem descansar, vem repousar um pouco. Mas Jesus, dentro da sua missão, não aceitou esse convite, né? Então, nesse momento, aparece quem? Os mestres da lei, que eram homens sabidos, conhecedores da lei, né? Classe elevada da sociedade de Jesus, né? E que tinham vindo de Jerusalém para quê? Para ouvir e colocar Jesus contra a parede, né? Então, eles acusaram Jesus de que ele estava expulsando o demônio por força do demônio. Ele fez uma acusação a Jesus. Daí Jesus dizer que todo pecado que seja cometido contra o Filho do Homem, ou processo, será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Porque os mestres da lei, conhecedores da lei, e a própria lei dizia que Deus haveria de enviar o Salvador, o Messias, eles não aceitaram essa mensagem de salvação. Eles tinham consciência, eles não aceitaram. O pecado contra o Espírito Santo é você não aceitar a salvação que vem de Deus de forma consciente. Você sabe que Deus é Deus e você não quer aceitar. E mais ainda, atribui ao Filho de Deus o poder do demônio. Então foi esse o pecado contra o Espírito Santo. Atribuir aquilo que é sagrado algo que é profano. Algo que não vem de Deus. Então esse foi o pecado dos mestres da lei. E esse pecado de Jesus não será perdoado, nem aqui, nem no futuro, né? E para explicar isso, para mostrar a esses autores da lei que Jesus estava certo, ele conta essa parábola. Conta essa parábola do Satanás da casa dividida. Se uma casa está dividida entre si, não há harmonia, não há paz, não há prosperidade, não há felicidade. Não há. Você deve ter experiência com suas famílias, nossas famílias. Entrou em atrito em algum momento. Se naquele momento houve paz, se houve felicidade, se houve harmonia, não houve. E diríamos que até prosperidade. Não há. Porque a desunião causa destruição. Aí Jesus fala também: se Satanás está dividido entre si, então o reino dele não sobreviverá. Ou seja,
Se Jesus estava expulsando o demônio por fogo do demônio, então eles são divididos. E esse reino não sobreviverá. Mas Jesus Cristo mostra a figura da casa. Um ladrão só pode entrar numa casa se o dono for mais fraco. Se o ladrão tiver mais forte, mais armado, ele vai dominar o dono e vai cometer o roubo. Se Jesus conseguiu expulsar demônios, é porque ele é mais forte do que o demônio. Aí onde é que está a nossa fé em Jesus? Se ele consegue expulsar demônio, dominar o Satanás, é porque o poder de Jesus é superior a ele. E aí entra a nossa fé. Em quem devemos confiar? Em Jesus, que é Senhor, que é Filho de Deus, que é o Salvador, que foi aquele prometido lá no livro do Gênesis, quando Satanás tentou destruir a criação de Deus. Então, esse prometido é Jesus, que veio justamente resgatar essa humanidade para Deus, que veio nos resgatar para Deus. Então, por isso, o discurso dos mestres da lei cai por terra, porque Jesus mostra que ele é superior a Satanás, porque tem poder sobre Satanás, né? E a casa dele, o império dele será destruído, porque chegou alguém que é mais forte, né? É o Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, né? É esse Jesus que veio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, ao dizer tudo isso, né? Jesus conclui agora também, nesse terceiro momento, né? Com essa frase que nós já conhecemos. Alguns disseram: Senhor, tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora, quero falar contigo. Jesus aproveita desse momento para dizer que o importante não é o laço sanguíneo, o mais importante é o laço espiritual, ou seja, escutar a palavra de Deus e pôr em prática. Porque aqueles autores da lei, mestres da lei, não estavam fazendo. Eles não estavam escutando a palavra de Deus e não estavam vivenciando essa mesma palavra. Então, para sermos filhos de Deus, não basta dizer sou filho, mas é preciso o quê? Fazer a vontade do meu Pai. Essa é a grande missão nossa, fazer a vontade do Pai. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a nossa grande missão, meus queridos irmãos, é, primeiramente, nos fortalecer na fé. Que Jesus Cristo é Senhor, é o Filho de Deus, é aquele que veio destruir o mal. E o segundo momento, fazer, cumprir a nossa vida, a vontade do Senhor, aquilo que Deus nos manda fazer, né? E aí você pode perguntar: como vou fazer isso? Orando a Deus, participando das Santas Missas, cumprindo nossas tarefas de cristãos, cumprindo nossas tarefas de família, não permitindo Satanás tomar conta da nossa vida, né? Com família, quais são os deveres familiares do esposo, da esposa, do filho, né? Como cristãos, quais são os nossos deveres como cristãos, né? Então, é cumprir plenamente aquilo que nós devemos fazer. E tudo isso confiando no poder de Deus, que age sobre nós, que nos conduz e que nos orienta. Então, fazendo assim, estaremos cumprindo em nossa vida a vontade do Senhor. E mais ainda, procurando fazer sempre as obras de caridade, o amor, a fraternidade, o perdão, né? A misericórdia, a justiça. Então, vendo tudo isso, estaremos cumprindo a lei do Senhor. E não estaremos dando espaço para Satanás agir em nossa vida, porque cremos em Jesus e obedecemos à vontade do Senhor. Então, que o Espírito Santo de Deus, que conduziu a Jesus, que conduziu os apóstolos, que conduz a nossa igreja, esse mesmo Espírito Santo também conduza a cada um de nós, nessa vivência de fé, nessa vivência de fraternidade entre nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado
oração da Assembleia, irmãos e irmãs, depositamos nossa esperança no Senhor, com a certeza de que Ele olha para nós e nos atende. Digamos confiantes: ouvi, Senhor, a nossa prece. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pela Igreja em percurso sinodal, para que incentive a cultura do encontro e do diálogo e vivencie a unidade nas direções e comunique a todos a salvação oferecida por Deus em Jesus Cristo, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos nossos governantes, para que tenham sempre vivo na consciência o compromisso com o bem comum, com prioridade aos irmãos mais necessitados, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelas pessoas que se dedicam ao cuidado dos doentes e idosos, para que, inspirado em Jesus, sirvam, ajudem, ensinem e restaurem ao assistido com a sua palavra e ação, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por nossas famílias, para que superem as dificuldades e assemelhem cada vez mais a família de Jesus, pelo cumprimento da vontade de Deus, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos membros desta Assembleia, reunida, para que sempre acolhemos com afeto a palavra de Deus, a qual nos torne filhos de Deus e irmãos entre nós, e nos incentive a propagar a concórdia e a paz, rezemos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Acolhei, ó Pai, as nossas preces, que vos dirigimos com confiança, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia Eucarística. Cristo permanece com a comunidade no sinal do pão e do vinho. A Eucaristia sustenta a nossa caminhada e nos dá força e coragem para vencermos o mal. Canto do ofertório. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morreste por mim. Diante da cruz só posso exclamar: eu sou, eu sou. Com as minhas mãos te peço, com meus lábios te amo, com a minha vida, ó Pai, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Quando de joelhos te olho, ó Jesus, vejo tua grandeza em minha pequenez, e posso dar-te eu só meu ser. Eu sou, eu sou. Com as minhas mãos te peço, com meus braços te amo, com a minha vida, ó Pai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Orai, irmãos e irmãs, para que a nossa Eucaristia, a nossa Santa Missa, seja aceita por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Olhai, ó Senhor, olhai, Senhor, com bondade, nossa disposição em vos servir, para que nossa oferenda vos seja agradável e nos faça crescer no amor.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno de justo. É nosso dever e salvação. Bendizei-vos, dá-vos graças, Pai Santo, fruto da verdade da vida, porque nesse domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, reunida para escutar vossa palavra e partir o pão da Eucaristia, celebra a memória do Senhor ressuscitado, enquanto a humanidade inteira espera o domingo sem ocaso para entrar no vosso repouso. E então contemplaremos a vossa face e louvaremos para sempre a vossa misericórdia. Nesta alegre esperança, unidos aos anjos santos, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, mais alto, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, mais alto, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, mais alturas. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Enviai vosso Espírito Santo. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus, como o pão, pronunciou a bênção de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai com a vida o cálice da salvação e vos agradecemos, porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. O Espírito nos una no só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade e comunhão com o Papa Francisco, com os nossos bispos Marcondes, José e Josafá, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos partes para a vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e dos santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus e animados pela sabedoria do Santo Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Cordeiro de Deus, Tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de